Já estamos de volta com o nosso Revista 79, agora também simultaneamente pela tela da Tati TV, nos canais 22 da NET e 33 em UHF. O Revista 79 apresentado nas manhãs de segunda a sexta, a partir das 8h15 na Rádio 79 e a partir das 8h45 também simultaneamente pela tela da Tati TV. Você acompanha a nossa programação e participa, interage com a gente através dos nossos telefones e também das nossas redes sociais. Você pode postar suas mensagens, fotos e também imagens no nosso Facebook, através das mensagens do Twitter e participações ao vivo pelos telefones 3968-7020, 3968-7021. Faça a sua denúncia, a sua reclamação, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. É a Tribuna Livre, Tribuna do Povo, aqui no nosso Revista 79. E já vamos começar o nosso programa com muitos destaques. Já temos ouvintes para atender, mas daqui a pouquinho você vai ter aqui um bate-papo muito bacana com o médico cardiologista Dr. Nélio Rezende, que vai falar: o inverno começou. Já chegou, né? Inclusive o inverno já chegou e com o inverno há um aumento de 30% no risco de ter um infarto, hein? Muita atenção! Já também nós vamos falar com José Roberto Scarpellini, que é um pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Você vai ter mais informações sobre isso também. E é claro, sempre contando com a sua interatividade através das suas participações. Temos ouvinte aqui. Alô, bom dia! Bom dia! Quem está falando? Bom dia, Luiz. Ô, Júnior. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado, Júnior. Luiz, ô Luiz. Sim. Eu gostaria de fazer um convite aqui à nossa autoridade maior da cidade. Sim. Sendo a prefeita e, se possível, o superintendente da Transep, se quisesse ir com ela também para acompanhar. Na Avenida João Fiuza, a Transep tirou todos os abrigos cobertos de ponto de ônibus. Gostaria que eles fossem esperar ônibus ontem, que nem um dia de ontem lá, esperar ônibus lá. Tem uma cobertura nenhuma na João Fiuza, nenhuma. Para ver o que eles iam achar. Tiraram todas as coberturas? Todos, não tem uma cobertura de ponto de ônibus na João Fiuza, uma. O que será, hein, Júnior? Nós já estamos entrando em contato aqui com a prefeitura, com a Transep, para saber o que aconteceu. Será que vão trocar? Faz tempo já, não é de hoje. Faz tempo, há mais de um ano que tiraram essa cobertura. Ah, não foi agora, não? Não, há mais de um ano já. É mesmo? Não tem uma cobertura. Em nenhum ponto da João Fiuza? Nenhum. Você pode correr a João Fiuza e você não encontra um ponto coberto na João Fiuza. Ai, coisa estranha, hein? É. Eu não sabia disso não, hein, Júnior? Como ela enaltece muito, né, as coisas boas, dá uma passadinha lá, espera o ônibus lá, que nem um dia chuvoso, que nem outro, vamos ver o que ela vai achar. Como hoje. Ela, o William Latuffi, porque eles têm carro, né, eles têm a cabeça com quem está esperando o ônibus. Mas esquenta a cabeça para quê? Deixa o convite no ar aí. Tá. Eu sei que o secretariado dela deve estar ouvindo, Secretaria de Comunicação, passa para ela o convite, para ela e quem quiser ir com ela junto também, no João Fiuza, esperar o ônibus igual um dia chuvoso, vamos ver o que eles vão achar. Nós já estamos mantendo um contato lá com a coordenadoria. A coordenadoria já avisou que está entrando em contato com a Transep. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui alguém da Transep. Luiz, eu passei na João Fiuza ontem, de chorar, mas duas senhorinhas com a sacola na mão ali, ó, quase esquina com a Presidente Vargas, não tinha onde se esconder. Júnior, a chuva veio de repente. Você sabe quem pega ônibus na João Fiuza? Quem? A A maioria das pessoas são as pessoas que trabalham como diarista, como pessoas que, né, trabalham ali no Ribeirão Shopping, naquela região toda ali, Exatamente. Tá certo. Tá bom, fica esse protesto no ar aí, vamos acompanhar. Fique atento aí. Eles se mexem aí, porque pelo amor de Deus, não dá, né, gente? Fique atento aí que daqui a pouquinho a gente vai ter uma resposta, Júnior. Um abraço, Luiz. Valeu, Júnior. Obrigado. Depois do Júnior tem o Sidão da Van. O Sidão da Van que roda por toda essa cidade, né, Sidão? Sim, bom dia. Bom dia, Sidão. É muito interessante o assunto que esse nosso ouvinte aí colocou. Sim. Porque há um ano atrás, mais ou menos, uns 8 meses, lá no condomínio, lá eles dizem que é um condomínio na João Fiuza, né? Da Presidente Vargas até lá na rodovia. Então lá rodou um abaixo-assinado, que eu transportava as empregadas domésticas lá, que trabalham lá, e as patroas comentavam que elas não queriam ponto de ônibus ali na João Fiuza, que fica feia a avenida. E agora já estão começando a tirar, né? Tirou a cobertura. Peraí, Sidão, como é que é? Foi feito um abaixo-assinado pedindo para retirada das coberturas. De ônibus, para que não passasse ônibus lá. Porque é feio? As empregadas domésticas já comentavam isso aí há um ano atrás, mais ou menos. Não posso acreditar. Quer dizer, acredito no que você está falando, mas não posso acreditar que esse tenha sido o motivo. Não é possível. Não é possível, Sidão.
É isso aí, Álvaro. Nós vamos saber daqui a pouquinho, estamos aguardando o contato aqui, já alguém da Transep vai falar com a gente. Aí as empregarias têm que descer ali na Presidente Vargas, sim, e tem que subir até lá em cima a pé. Entendi, porque não pode ter ponto de ônibus. Não, nem tem mais o leve trás, né? Entendi. Bom. Tá ok? Bom dia. Sidão, obrigado pela dica, viu? Alô. Valeu, Sidão. Bom, vamos saber dessa situação então, junto à Transerp e à Prefeitura. Será que foi feito abaixo-assinado para retirada dos pontos de ônibus das coberturas da João Fiuza? Não posso acreditar nessa situação, mas acredito no ouvinte sempre. Daqui a pouquinho a gente vai saber uma palavra oficial por parte da administração pública. Mas agora quem está chegando é a Olívia Pereira, que vai trazer as primeiras informações dentro do nosso Revista 79. Boa dica, hein? Tem vagas de emprego, não é isso, Olívia? Bom dia! Olá, um bom dia, Albi, um bom dia para você que está acompanhando a gente aqui pela Tati TV e também pela Rádio 79. A rede de lanchonetes Burger King está com 50 vagas abertas para atendentes para atuar em uma unidade no Ribeirão Shopping. As entrevistas com os interessados acontecem amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Agência Intermédio, que fica na Rua Murcha de Curi, 112, no Jardim América. Os candidatos devem ter de 16 a 25 anos e também ter ensino médio concluído ou cursando. A oportunidade é para trabalhar 6 horas por dia. O salário é de R$ 626, além de benefícios. Para participar, os interessados devem ir até a agência levando o currículo e os documentos pessoais. E tem mais oportunidades no Banco Santander, que tem 161 vagas abertas para pessoas com deficiência em várias cidades da nossa região. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A carga horária e o salário são compatíveis com as habilidades de cada candidato. As inscrições vão até o dia 15 de julho pelo site www.pagepcd.com.br. Alba. Olívia, muito obrigado, hein? Deixa eu repetir aqui, então, as inscrições vão até o dia 15 de julho pelo site www.pagepcd. É isso mesmo, é essa sopa de letrinhas aí. Vou repetir novamente. E é tudo junto, tá? Para quem está acompanhando a tela da TV Tati, tá aí na tela, pagepcd.com.br. Até dia 15 de julho, hein? Dá tempo de você fazer as inscrições. São 8 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para as 9 da manhã na 79. Nós já estamos aqui com o pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, o José Roberto Scarpellini. Vai acontecer um workshop aqui muito interessante falando sobre agroenergia, matérias-primas, e o Zé Roberto vai nos explicar um pouquinho esse workshop. Zé, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Revista 79. Bom dia, um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite, né? Sim. E é interessante esse workshop, é o sexta versão que nós estamos fazendo. Sexta versão já, é verdade, hein? E esse workshop acontece aqui na Estação Experimental de Ribeirão Preto, o antigo recinto da AgriShow, né? Porque a AgriShow mudou para o lado, tem uma área própria. E nesse evento a gente procura discutir as matérias-primas. Por exemplo, nós temos um centro avançado de pesquisa de cana-de-açúcar, que é um dos melhores do Brasil. E temos também o Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios, que funciona ao lado, que trabalha com as outras culturas, né? Culturas, por exemplo, suplementares à produção de etanol. Sim. Nós estamos trabalhando com sorgo para produzir álcool. Sorgo agora? O sorgo. Vai ser tema de uma mesa de debate entre as principais produtoras de semente, as principais empresas de pesquisa do Brasil, sobre a viabilidade do sorgo como etanol para suplementar a produção de álcool na entre-safra da cana, para esse problema de preço, né? Sim. Quando entra nesse período... Porque se a gente consegue oferta com outra matéria-prima, o que acontece? O preço realmente reduz e o consumidor sente diretamente isso no bolso. Pelo menos essa é a tendência, né? A gente espera, né? Outra coisa, por exemplo, também vai ser debatida... Nessa pesquisa do sorgo está avançada, sim? Isso, está bem avançada, né? Já está, inclusive tem algumas usinas já produzindo. Sim. Já está produzindo álcool de sorgo. Olha que legal. E também tem álcool de milho, álcool de mandioca. Beterraba? Beterraba também pode. Também pode. Pode acontecer alguma coisa. Mas o mais avançado, por exemplo, é álcool de mandioca. A gente vai discutir também o álcool de mandioca. Sim. O problema do álcool de mandioca é o preço, né? O preço é um pouco elevado, ele é muito bom.
ele é bom para medicamentos. Então, na verdade, ele compete um pouco de nicho de mercado com relação a medicamentos. Então, medicamentos consomem o álcool da mandioca, né? Perfeito. E o álcool do milho no Brasil não é. Nos Estados Unidos, o álcool todo, o etanol deles é de milho. Tudo de milho, né? Nós já temos uma usina, acho que em Mato Grosso, que está produzindo álcool de milho também. Sim. Foi discutido em eventos anteriores também, né? Sim. E outra parte do que o polo regional dos agronegócios faz é as pesquisas com relação a oleaginosas. Então, nós temos pesquisa com milho, com milho, além, já falei, né? Temos pesquisa com soja. Sim. Temos pesquisa com amendoim autoleico. O que é autoleico? É um alto teor de óleo que ele pode ser utilizado até para biodiesel. Só que compete também um nicho de mercado dos doces, do próprio óleo, né, que compete com o biodiesel. Sim, né? Sim. Na verdade, hoje o óleo mais barato mesmo ainda continua sendo de soja. Nós já falamos de óleo de mamona, óleo de girassol, óleo de pinhão manso. Tudo isso está sendo discutido. Nossa, são muitas as matérias-primas que podem, né? São muitas e está sendo desenvolvida em Ribeirão Preto. Quase todas elas, nós estamos aqui do lado na Estação Experimental, do lado do Recinto da AgriShow, nós estamos trabalhando essas matérias-primas, e a gente faz questão nesse workshop, que é anual, todo ano tem, né? Já estamos no 6º, de estar discutindo e trazer os outros colegas que também trabalham no mesmo assunto. Sim, claro. Essa da soja me parece muito interessante também, porque o Brasil, é um dos maiores produtores de soja do mundo, né? E nós não temos essa cultura de se alimentar de soja aqui no país, né? São pouquíssimas pessoas que gostam. E justamente nessa questão aqui de matéria-prima pro etanol, seria fantástico, hein, Zé? A soja é para o biodiesel, né? Porque o biodiesel, acontece o seguinte, que cada vez mais está sendo adicionado no diesel comum o biodiesel, né? O B2, B5, B15, então cada vez vai adicionar mais, e cada vez vai ser mais necessário matérias-primas, né? Sim. Então, o governo, por exemplo, investiu muito na mamona. A mamona tem outro caso também. Ela, por exemplo, quando você tem peças de mecânicas, então ela é utilizada como óleo para evitar o atrito de peças. Né? Então é um óleo assim muito desejado, assim que tem alto valor, né? Perfeito. O pinhão manso parece que tem uma boa probabilidade, né? Então nós precisamos, estamos em pinhão manso. É aquele pinhão que é muito consumido em festa junina, por exemplo, ou é diferente daquele? É um outro. É utilizado num programa, por exemplo, da Índia para produzir sabão. Perfeito. Todos os óleos produzem sabão também. Sim. Então tem vários nichos que competem também, né? Entendi. Não é só, por exemplo, alimento e energia. Na verdade, tem outros nichos que competem por essas matérias-primas, né? Se estiver pagando mais, infelizmente. Sim, com certeza, né? Além disso, nesse workshop, nós vamos ter 82 trabalhos científicos sendo apresentados, né? Então, além de todas as discussões, as palestras, as mesas redondas, nós temos a apresentação de pôsteres dos pesquisadores, dos pós-graduandos, né? Que estarão participando nesse evento, em todos esses assuntos. Perfeito. Zé Roberto, o evento acontece paralelamente com o evento mundial, né? Que está no Brasil, que é a Rio Mais 20. Eu gostaria até de aproveitar esse bate-papo aqui contigo para saber, né? Estamos chegando à reta final, né? Os chefes de estados já estão aí. A carta já está pronta, né? O rascunho já está pronto de tudo que foi comentado, tudo que foi discutido na Rio Mais 20. E a gente percebe muitas críticas em relação a esse documento final, né? Você também compactua com essas ideias? O documento está muito fragilizado, há muitos clarões em tudo que foi discutido nessa Rio Mais 20? Realmente, para atender a todos os interesses, né? Aí os objetivos estão sendo muito diminuídos, não é? Sim. E isso também, nós temos um palestrante que vem da Alemanha, ele é jornalista, é analista de mercado, ele está radicado na Alemanha, é brasileiro. Sim. E o evento até nós mandamos ele lá para o Rio de Janeiro também, ele está participando da Rio Mais 20, e ele faz uma entrevista coletiva, inclusive está aberto aos jornalistas, quiserem fazer perguntas, né? Sim. Nós estamos convidando a Valéria Ribeiro da BAG, o Mac Cruz do Jornal A Cidade, sim, e o Sérgio Prado da Única para debater com eles, mas está aberto a toda a comunidade depois. Perfeito, tanto com relação à colocação desses produtos nossos, né? Tanto o biodiesel como o etanol na Europa, lá ele fica
Ele cobre todos os eventos, né, que da bacana. Europa. Tá por dentro de tudo. Tá por dentro, entendeu? Lá, né? É jornalista, é brasileiro, mas está lá trabalhando. Então tem uma mentalidade um pouco, né, diferente. Eu acho interessante para os jornalistas irem lá. Tem um conteúdo diferenciado. Então nós estamos abrindo a perguntas para, além desses 3 jornalistas que vão estar na mesa, para todos os jornalistas que quiserem estar lá, no dia 27, às 8h30. Todos os eventos vão acontecer lá no auditório da Cana, lá no... Isso, no auditório da Cana. Inclusive também tem um valor já, assim, porque havia descontos, né? De acordo com a inscrição, né? E agora o valor é cheio, né? É porque já está chegando, né? Mas nós estamos abrindo aqui para os estudantes nossos de Ribeirão Preto. Eu mandei uma carta para o reitor, para o coordenador, que se alunos quiserem fazer grupos, nós estamos fazendo um desconto aí a R$90 por pessoa, né? Que é basicamente o preço de custo, né? Para participar, para ver como é que é o evento. E, inclusive, por exemplo, tem várias universidades que querem fazer um evento semelhante, né? Tá discutindo esses mesmos assuntos na sua universidade. Então é uma oportunidade para ver como é que está, né? Perfeito. E assuntos de extrema importância na nossa comunidade nos dias de hoje, né? São essas maneiras de gerar alternativas, né? Energias de alternativa, agroenergia, né? Que é uma energia extremamente limpa. Não é isso? Energia que vem da terra, né? Energia que vem da terra, que está aí disponível e que as principais empresas de pesquisa, a Embrapa, o CTBE, né? Que é o Centro Brasileiro de Produção de Etanol, a própria APTA com todas as suas unidades, a Universidade aqui de Jabuticabal, né? A USP de Ribeirão, estão todos debatendo lá conosco esses assuntos e disponível aí para quem quiser participar. Ainda dá tempo de fazer inscrições, né, José Alberto? Como você disse, né? Temos um site próprio, né? Isso. Posso falar o site? Por favor. É www.infobibos.com/agroenergia. Todas as informações, a inscrição, tá tudo lá. Pode ser feito por lá e tirar informações por lá mesmo. Dia 27 e 28 é uma quarta e quinta-feira, né? Exatamente. Os horários? Das 8 às 18. Dia todo? Dia todo, não tem problema, fácil acesso e tudo mais. José Roberto Scarpellini, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, parabéns por essa iniciativa e principalmente por estar levando ao país e, por que não dizer ao mundo, né, essas novas tecnologias de uma energia limpa, de uma energia ecologicamente correta, né, que isso sem dúvida nenhuma vai fazer uma diferença muito grande no futuro dos meus filhos, dos meus netos e no nosso presente hoje também, né, Zé Roberto? Com certeza. Não é mesmo? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço mais uma vez estar aqui na Tati. Bom, independente de ter o workshop alguma coisa, gostaria que você voltasse aqui porque é um assunto muito interessante para a gente debater essas novas tecnologias, falar um pouquinho disso tudo para a população também conhecer e, tendo conhecimento, poder cobrar das autoridades, né? Poxa, se a gente tem aí já o biodiesel, se já temos aí o etanol de sorgo, o etanol de mandioca, por que não fazer isso em produção em alta escala e botar isso no tanque de combustível, baixar o preço e tudo mais, né? Bom para todo mundo. Exatamente. Nesse evento eu tenho um relatório para todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Sim. Se vocês quiserem me dar uma disponibilidade, eu posso vir falar sobre o relatório futuramente. Aí, perfeito. Em agosto. Boa. Tá? Combinado então. Tá bom então. Tá joia, Zé? Muito obrigado, tá Zé Roberto Scarpellini. São 9h13 aqui no nosso Revista 79. Olívia Pereira está voltando agora para falar sobre uso de celulares e os outros aparelhos que estão sendo, como é que é o negócio aqui? O uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos é o 4º maior motivo de acidentes automobilísticos no estado de São Paulo, hein, Olívia? Alba, o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos é o 4º maior motivo de acidentes no estado de São Paulo. A informação é da Associação Brasileira de Tráfego. De acordo com a associação, a distração causada pelo uso do celular costuma durar mais de 10 segundos entre o tempo de pegar o aparelho, discar, conversar e pensar sobre o que falou. Em uma velocidade média de 50 km por hora, isso representa mais de 100 metros percorridos, como se o motorista não enxergasse. Institutos internacionais consideram que durante o uso do celular, a capacidade de reação diante de um imprevisto é menor do que quando o motorista está alcoolizado. E quem for flagrado usando o celular enquanto dirige, paga multa de R$ 86 e leva 4 pontos na carteira. Alba?
Muito obrigado, hein, Olívia? São 9h15. Você vê imagens na Avenida Maurílio Biagi, aqui em Ribeirão Preto, que tem um tempo nublado hoje, hein? Chegou o inverno. Desde ontem às 8 da noite, o inverno brasileiro já está presente. Por isso, temos um tempo meio diferente de Ribeirão Preto, né? E esse inverno será chuvoso. Ontem choveu o dia todo e hoje a previsão prevê é ótimo, né? A previsão já está dizendo que vai continuar chovendo muito aqui em Ribeirão e em toda a nossa região. São 9h15. Com a chegada do inverno, diz, e eu vou saber se é verdade mesmo, aumenta em 30% o risco de infarto. Já pensou só porque chegou o inverno? Para falar sobre este assunto, nós recebemos o médico cardiologista Dr. Nélio Rezende, aniversariante da semana passada, né não, Dr. Nélio? Bom dia. Ou impressão minha? Não. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio 79 e aos telespectadores da TV Tati. Realmente eu fiz... colhi mais uma primavera no dia 8. Dia 8, foi isso, né? Nós lembramos aqui do aniversário do Dr. Nélio. Tá certo. Já passou de 50, Dr. Nélio? Não, eu fiz 36. Eu achei que era 38. Não, 36. 36? 36. 36 ao contrário. O senhor vai contar agora do português? Dr. Nélio. Chegou o inverno, desde ontem já estamos vivendo o inverno, né? Exatamente. E no inverno a gente sabe que acontecem algumas doenças, parece que há um aumento no número de pessoas que ficam gripadas, resfriadas. Agora me deixou preocupado, é mesmo um aumento de aproximadamente 30% no risco de ter um infarto, doutor Nélio? Exatamente. O frio, ele aumenta a probabilidade das doenças cardiovasculares. Sim. Principalmente a hipertensão arterial, né? No caso do paciente hipertenso, ele tem que ter muito cuidado com o frio, porque pode aumentar a sua pressão e com isso, evidentemente, causar um infarto do miocárdio. O frio, de alguma maneira, ele contrai os nossos vasos, as nossas veias? O que é, doutor Nélio? A população em geral, ela imagina que o calor aumenta a pressão e o frio diminui, mas é o contrário. É o contrário? É o contrário. No frio, há um aumento da pressão arterial, por quê? Porque pressão arterial, Alba, o que é? É o débito cardíaco, quer dizer, a quantidade de sangue que o coração pulsiona, né, por minuto, mais a resistência periférica. Certo. Se os vasos sanguíneos com o frio eles se contraem, dá uma vasoconstrição, quer dizer, o vaso diminui a sua luz, né? Então o que acontece? O coração tem que bater mais forte para poder vencer para poder fazer essa pressão. Então com isso há um aumento da pressão arterial. E essa pressão arterial a nível cerebral pode causar o derrame cerebral, né, que é o AVC, e pode causar um infarto do miocárdio, no caso. Perfeito. Doutor Nélio, e existe um grupo de risco nesse período? Sim. O grupo de risco tem o próprio hipertenso, né? Aquele já portador de doença cardiovascular, que já tem uma doença coronária, né, uma doença coronariana, aquele que já teve de algum momento na sua vida uma isquemia transitória cerebral, né? Ou já teve algum AVC, quer dizer, então esses cuidados têm que ser bem realizados, porque o frio ele altera muito, ele é mais assim perigoso tanto na criança, na infância, como no idoso. No caso em questão, né, que nós estamos falando de pressão alta, de infarto, que é mais comum dessa faixa etária do idoso, né, do paciente dessa faixa etária. Então o que acontece? O idoso ele tem vamos dizer assim, uma sensação de hipotermia com o frio. Ele sente mais frio. O sistema regulatório dele do frio é bem diminuído, diferente do nosso, né? E com isso ele tem que ser mais agasalhado. Perfeito. Não é, vamos dizer, botar uma camisa e botar uma japona, vamos dizer assim. Você gostou do termo japona? Japona, o senhor foi lá... Essa é do tempo do Dr. Hélio Rocha. Isso. Essa ele lembra. Aí você coloca aqueles... Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar roupas por camadas. Vamos dizer, se colocar uma camisa, ou uma camiseta, uma camisa, uma blusa e depois um agasalho. Entendi. Você fazendo isso, você consegue manter mais o calor. Perfeito. Entendeu? Entendi. E outra coisa, o idoso tem que sempre usar o chapéuzinho, isso é importante. Isso de preferência com aquele tampando a orelha. A orelha também? Porque a orelha sente bastante frio. E se possível usar o cachecol. Por que o cachecol?
aquecer o ar que ele respira. Ah, é verdade. Porque a rarefação do ar, que no caso do frio, diminui às vezes vamos dizer, o oxigênio. Sim. E essa diminuição do oxigênio também pode causar tanto alterações a nível coronariano. E pode provocar um infarto também. Olha isso. Então são detalhes que a população tem que ter seus cuidados. Tem que ter cuidado. Tem como prevenir, tem como melhorar essa situação, doutor Nélio? Tem, por exemplo, fazer uma alimentação saudável, isso é importante. Outra coisa que a pessoa às vezes esquece, chega no frio e ela para de fazer exercício. Ah, verdade. Então, hoje está muito frio, hein? Dá para fazer não, hein? Então, vou dizer, você não pode deixar de fazer exercício mesmo no inverno. Sim. É lógico, não tão intenso quanto no verão. Sim. Mas você não pode parar de fazer seu exercício físico. Alimentação saudável. Não precisa ser diminuição do sal na comida. Mas no frio a gente come mais, doutor Nélio? Então, ou é impressão? Não, é impressão. É impressão? Não, você tem mais fome porque o organismo precisa de mais caloria. Ah, isso aí. Então você ingere mais carboidrato. Sim. Então, se você fazer uma atividade física concomitante, então você equilibra. Há esse equilíbrio no organismo. Sim. Entendeu? O paciente fumante também, ele tem que abolir o fumo, evidentemente, isso para qualquer faixa etária e para qualquer tipo de doença. Sim. Né? Cigarro, nem pensar. O sedentarismo também, a pessoa tem que sair do sedentarismo, né? Para evitar comida gordurosa, porque às vezes no inverno. Nossa, doutor, o senhor está falando tudo que é gostoso no inverno. Às vezes no inverno a pessoa já lembra logo daquela feijoada. Então, é isso que eu estou dizendo. Lembra daquela feijoada suculenta. Lembra de ficar mais tempo na cama, não dá vontade de levantar de jeito nenhum. Então ele tem que. Não vamos dizer intensamente, como no verão, como eu falei, mas assim, dentro do limite dele, né? E também vamos dizer, na hora do banho, ele costuma tomar aquele banho bastante quente, né? Isso. E depois sai é aquele. Abre a porta, dá aquela choque térmico. O famoso golpe de ar das nossas avós, né? Ó, meu filho, não vai. Cuidado com o sereno, cuidado com isso aí. Mas essa teoria dos avós. Da vovó vale até hoje. Até hoje. Isso vale, né? Isso vale. Tem algumas coisinhas que as vovós faziam que foram bonitas. Esse choque térmico tem que ter seu cuidado. Ah, eu lembro. Cuidado, não vai ficar com a boca torta, hein? Não fica com a boca torta. E é verdade mesmo? É uma paralisia facial? Paralisia frigori, que nós chamamos. Ah, eu achei que isso era história, doutor. É o famoso golpe de ar da vovó antigamente. Sim. Né? A pessoa sai do quente, né? Vamos dizer, entra no frio. Sim. E dá realmente a paralisia facial. O contrário também, doutor? Ou não? O contrário nem tanto. Frio para o calor, não? Não, porque é lógico, qualquer choque térmico ele não é benéfico. Sim. Entendeu? Mas o contrário nem tanto. O problema é você estar no quente e ir para o frio. Perfeito. Porque aí há uma vasoconstrição súbita e pode causar uma doença anginosa, pode até causar um infarto e até um AVC. Doutor Nélio, sempre o senhor está aqui colocando essa situação, né, de crianças, idosos. Os idosos a gente tem um cuidado mais especial, eles precisam ter um cuidado mais especial com a saúde e tudo mais. Mas tudo isso, de alguma maneira, lá na terceira idade, pode ser evitado quando aqui, né, no começo, todas essas medidas sejam tomadas. Exatamente. A orientação dietética, vamos dizer assim, ela tem que começar na infância. Na infância mesmo. Na infância mesmo. Sim. As escolas têm que estar muito imbuídas de fazer esse, vamos dizer, entre aspas, esse tratamento dietético. Sim. Por quê? Evitar excesso de sal, porque hoje esses salgadinhos que as crianças comem, muito salgado, sim, tem um teor de sal muito grande, muita gordura, né? Um teor de gordura muito alto. Então tem que haver um balanço dietético, né? Já lá na infância, porque existe pesquisa já provando que as crianças já começam a ter doenças assim, já predisposição à doença coronária, sim, por causa do aumento do colesterol. Olha isso. Na verdade, lá no útero da mãe, né, doutor? Exatamente. Já precisa ter esse. A mãe, na verdade, já tem que ter o cuidado com a alimentação. Um balanço dietético já desde da gestação. Sim. Né? Justamente para isso, para evitar, ainda mais se tiver uma genética predisposta. É isso, né, que eu ia colocar, doutor. Isso é muito comum, né? Porque a parte genética, o Alba, nós não tem como você tratar. Não. Nasceu com aquilo. Mas a mudança no estilo de vida, nós podemos fazer. Sim. Tá. Você mudar o estilo de vida da pessoa, você pode exercer.
alimentação, evitar o sedentarismo, tudo isso aí é importante. Sim. Doutor, disritmia, isso, a palavra correta, disritmia, certo. É um problema sério? O termo consagrado na cardiologia é arritmia cardíaca. Arritmia, sim. Tem Porque, até uma música, né, realidade, disritmia. Porque a disritmia seria toda a disfunção do ritmo do coração normal. Sim. O coração bate numa frequência normal de 60, né, a 100 por minuto. Com uma frequência média de 80. Perfeito. E a pressão arterial normal é sempre 12 por 8. Essa é a pressão arterial normal. Perfeito. Tá certo? Então isso é importante. Então a disritmia ou arritmia é qualquer alteração do ritmo do coração. Sim. Existe arritmias, aquela que, por exemplo, a pessoa chega no final do mês, está com algum estresse, alguma coisa, ele sente algumas extrasístoles. Isso aí às vezes é benigno. Mas existe, é lógico. Então, qualquer sensação de alteração do ritmo, o paciente deve procurar seu cardiologista para fazer uma avaliação. Sim. Isso é importante. E como que a gente percebe isso? É aquela batedeira que dá, assim, às vezes de vez em quando dá uma disparada no coração? Às vezes o coração acaba disparando, Sim. Né? Ou às vezes o paciente tem aquela sensação, o coração vem batendo, dá uma sensação de falha. Às vezes doutor, eu estou com a sensação de que o coração está batendo aqui no meu boca, está saindo aqui. Isso aí. Isso é uma arritmia? Isso é uma arritmia. Perfeito, doutor. Tem pergunta para o doutor Nélio, é isso? O ouvinte gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Nélio. Quem é que está conosco? Luiz? Oi, bom dia, Alba. Bom dia. Ô, Luiz, bom dia. Tá chegando bom som aí? Tá picotando um pouquinho aí, Luiz. Vamos lá. Mas tudo bem. Eu estou no meu carro agora, eu falo sem pôr a mão no celular. Então é o seguinte, ô doutor Nélio, o que é ser idoso pro senhor? Eu estou com 54 anos, eu estou com 3 estentes, estou com pressão alta, eu estou com diabetes, eu estou com tudo. Então eu não estou considerado idoso. Tá com tudo e não está prosa. Então, não estou prosa. Só idoso, qual a idade é a partir de quanto que é a idade para ser considerado idoso? E eu não tenho que tomar a mesma coisa que os idosos, até para o estacionamento de idoso, né? Já está até aposentado, né, Luiz Roberto? Até aposentei. Eu vou desligar que eu estou no trânsito, o povo está achando que eu estou falando sozinho aqui. Então, alô, Luiz Roberto. Vai ouvindo, Luiz. É o seguinte, a Sociedade Brasileira de Geriatria e o próprio Código do Idoso, ele preconiza que todo idoso é acima de 60 anos. Perfeito. Eu me incluo nessa faixa etária. Né? Agora, evidentemente que toda pessoa, todo paciente que já tem alguma patologia antes de entrar nessa faixa etária, ele tem que tomar todos os cuidados como se fosse uma pessoa idosa, vamos dizer assim. Isso não importa, porque existe pacientes hipertensos com doença coronariana, que já teve infarto, AVC, até mais jovem. Sim, é verdade. Até mais e jovem, a gente ouve falar muito disso. Parece que o jovem agora é que está sofrendo. Porque o jovem hoje ele está fumando mais, está bebendo mais, quer dizer, está numa vida sedentária, né? Tá, às vezes usando mais droga, porque a cocaína ela provoca até infarto, miocárdio, parada cardíaca. Sim. Então isso tudo favorece os aumentos das doenças cardiovasculares, né? Então não importa se a pessoa jovem ou o adulto jovem ou o paciente idoso, desde que tenha uma doença cardiovascular, hipertensão, ou mesmo diabético, né? Porque o diabético ele tem que ser tratado como uma doença grave. O diabético é uma doença grave, ele tem que ser encarado como uma doença. Nós temos atualmente uma verdadeira epidemia de diabetes no país. O senhor falou isso mesmo aqui, né? Isso é uma doença bastante grave, que se não tratada vai dar hipertensão, doença cardiovascular, renal, cerebral. Então, é uma doença que tem que ser tratada com seriedade, né? Tanto hipertensão, diabetes, tudo isso aí. Então, Luiz, não importa. Você só será considerado idoso, que você vai poder passar nas vagas de idosos, coisa toda, a partir dos 60 anos. Por enquanto, não. Por enquanto, só tem essas patologias que você falou. Mas a partir dos 60, né, doutor? Aí é um cuidado. Aí o cuidado diferenciado, né? Redobre, porque com o envelhecimento, Luiz, a população vai envelhecendo, evidentemente que os vasos sanguíneos vão envelhecendo. Claro. Então eles vão ficando mais rígidos. O coração tem que fazer mais força para bombear o sangue. Só os vasos vão ficando mais rígidos. Só os vasos vão ficando rígidos. O resto vai caindo. Então isso tudo acaba favorecendo
acaba levando o idoso a algum descuido que não pode, tem que ser cuidado. Apesar que hoje em dia o idoso parece que está mais consciente de tudo isso, está se Sim, cuidando mais, né, doutor? Tem gente aí chegando aos 90, sem dúvida. O Neymar não, o doutor, eu ia falar do Neymar, não é Neymar, é o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Tem 102 anos. A filha dele faleceu semana passada, com 80 ela vai cacetada. A minha avó... E o homem tá lá, firme ainda. A minha avó mora no sul de Minas, uma cidadezinha pequena, ela tem 101 anos. Oh, que beleza. Espero ter herdado essa longevidade, né? Isso é bom. Tomara que seja genética, né, doutor? Genética. Tem mais um ouvinte para perguntar? É o Ricardo? Ô, Ricardo, bom dia. Bom dia, Aldo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Você está falando de onde? Quintino 1. Pois não, Ricardo. Queria perguntar pro Dr. Nélio que meu pai marcaram para ele fazer um ecocardiograma. Sim. E ele tá meio com medo. Eu queria saber se há risco. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Até eu já Ricardo. fiz um, viu, Ricardo? O ecocardiograma é como se fosse um ultrassom. Né, o paciente fica deitado, o médico passa aquele aparelho no peito do paciente, não tem risco nenhum. Então, mas esse que eles Talvez ele está confundindo com o cateterismo. Não, é um que eles falam que põe um contraste na veia. Não. Então ele vai fazer uma cintilografia miocárdica. Tá. Que é isso, doutor? A cintilografia miocárdica é o seguinte, não é um contraste, é como se fosse uma substância radioativa, né? Que o paciente injeta, um paciente totalmente inócuo, ele vai fazer um teste de esteira, de esforço, ou eles usam um teste de esteira, se ele não tiver condição de fazer esse teste de esteira, ele faz através de uma substância chamada de piridamol. Aí ela vai fazer, ou faz uma outra em repouso, tá certo? Certo. É um esforço. E com isso nós temos uma avaliação melhor das condições circulatórias do coração. É um exame não invasivo, que precede, às vezes, um cateterismo. Sim, mas não traz coloca nenhum risco nenhum para o paciente, né? É lógico que ele vai ter um esforço, mas evidentemente que o risco é bem menor do que um cateterismo. Ô, Ricardo, quantos anos tem o papai? 65. Então tá tranquilo ainda, novo, tá moção novo, ainda, né? Ainda. Não, mas o problema é que ele faz hemodiálise, né? Então ele tá meio com medo. Ele é diabético? Não é diabético, mas é hipertenso. Foi, né? Depois que começou a fazer hemodiálise, parou, baixou a pressão. Certo. Sim. Isso aí é um risco que todo paciente hipertenso, ao longo do tempo, né, pode desenvolver uma insuficiência renal. E para esse exame que ele vai fazer, doutor, precisa de uma preparação especial? Tem uma preparação, né? Tem a dieta, tem as substâncias que às vezes ele está tomando que tem que suspender durante um período. Então tudo isso aí, eles dão lá um folheto explicativo para o paciente fazer o exame. Acabou o exame, vai para casa? Normalmente sim. Normalmente vai para casa, não tem nenhum problema. Perfeito. Com o paciente. Ô, Ricardo, pode ficar tranquilo e tranquilizar o papai aí também, hein? Tá ok, Álvaro. Tá Muito bom? obrigado, hein? Obrigado, um abraço para você. Tchau. São 9h32. O doutor Nélio Rezende está conosco aqui falando sobre doenças do coração. É verdade que o coração não dói, doutor Nélio? Não, o coração em si ele não dói. É um músculo. Ele dói de outra forma subjetiva. Sim. Mas assim, porque é o seguinte, o que dói é a isquemia. Porque eu já ouvi pessoas, tô com uma dor no coração, aí eu já ouvi falar, mentira que o coração não dói. O coração, vamos dizer, o órgão em si não dói. O que acontece? Quando o coração diminui a circulação, que provoca uma isquemia no coração, há todo um retorno, vamos dizer assim, dos vasos, né, da parte de inervação do coração que vai provocar essa dor. Então a dor, lógico, é até benéfico para o paciente ele ter essa dor. Existe infarto sem dor já, que são as isquemias silenciosas. Essa é mais difícil, mas existe. Então, o paciente tem dor, uma dor sugestiva, constrictiva. Às vezes a mulher ela tem uma diferenciação, que às vezes ela pode ter só uma falta de ar, uma sensação de aperto no peito e com falta de ar. É lógico que essa é uma situação que pode levar a uma isquemia. Então é essa isquemia que provoca a dor. Entendeu? Por causa da inervação que existe no tórax, né? O tórax é bastante inervado. E quando começa a enformigar o braço, que eles falam, é um sinal de que pode estar pintando um infarto, alguma coisa assim, doutor? Principalmente no braço esquerdo. No esquerdo. No esquerdo. Sim.
Existe infarto que às vezes pode dar do braço direito. Sim. Né, ou ambos os braços. É um formigamento mesmo? Não, é uma dor. É uma dor do braço? Dor. É uma dor constritiva que igual que dá no peito, ela irradia. Sim. Por causa da inervação. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Por causa da inervação que existe no... Tem mais um ouvinte para fazer uma pergunta ao senhor, doutor Nélio. Pois não. Quem? A Vera? A Vera está conosco agora. Tudo bem, Vera? Tudo bem? Tudo bem. Você fala de que bairro? É Parque Ribeirão Preto. Parque Ribeirão. Pois não, Vera? Eu queria perguntar para o doutor Nélio que eu tenho problema no miocárdio, né? Ah, sim. O coração cresceu, enfraqueceu, os nervos de dentro. Ele sabe explicar melhor. E tomo os medicamentos, faço tratamento todo mês no médico, e fazendo tudo quanto é exame, mas ainda sinto dor no peito, dor no braço esquerdo, na veia. É assim mesmo, não posso caminhar. Obrigado, Vera. O doutor Nélio vai responder para você, Não, tá? Bom dia. Existe um quadro clínico dentro da cardiologia chamado miocardiopatia dilatada. Essa miocardiopatia dilatada pode ser devido à própria complicação do infarto, né, que leva à insuficiência cardíaca, o coração aumenta de tamanho, ou às vezes pode ser de cunho genético. Existem familiares dentro de uma miocardiopatia, né, genética que aumenta o coração. Então, se você tem essa miocardiopatia devido à isquemia, ou seja, se você já teve infarto ou já teve uma angina, então evidentemente que os cuidados teriam que ser maiores, né? Então, o tratamento clínico, evidentemente que vai aliviar bastante a situação. Então, por isso que você tem que fazer um tratamento rigoroso. Agora, se tiver tendo dor constante, de esforço, ou mesmo às vezes no simples tomar banho, tiver dor, aí você tem que voltar lá no cardiologista para ele tentar reavaliar isso e fazer algum outro tipo de exame. Doutor Nélio, tem mais um ouvinte para fazer uma pergunta para o senhor, mas uma outra pergunta é o seguinte, uma pessoa que teve o infarto, não teve a dor no braço, não teve a dor no peito, mas teve uma dor muito forte no estômago. Isso também é uma característica? É uma característica do infarto. Às vezes o infarto pega na parte inferior do coração. Sim. Né? Ele pega na parte inferior, então pode dar uma dor na região da boca do estômago, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Isso. Então é aquilo que eu sempre, às vezes, em termos de urgência, o paciente chegou com uma dor no peito, numa unidade de emergência, como diz, da boca do estômago para cima, traça um eletro. Ah, tá. Entendeu? Não custa. Traça um eletro para ver. Se tiver alguma alteração, vai aparecer um infarto. Um quadro agudo. Sim. Porque às vezes a angina, ela pode ter angina, ter a dor na boca do estômago e na hora não aparecer. Perfeito. Aí ela tem que fazer alguns exames complementares para caracterizar a doença. E eu me lembro de uma situação, a gente estava fazendo um programa de esportes, na Rádio 79 mesmo, mas quando era em outro endereço, eu apresentando o programa, o comentarista do meu lado, nosso amigo em comum, doutor Wilson Roveri, saudoso Wilson Roveri. O doutor Roveri estava do lado fazendo o programa, saiu um intervalo e falou assim, Albinha, tive um infarto. Eu quase caí da cadeira, falei, que isso, doutor? Como assim? Não, fica tranquilo que eu acabei de ter um infarto, mas fica tranquilo que está tudo bem. Eu quase não conseguia mais fazer. Como o senhor está comigo? E ele continuou, depois foi embora, realmente foi fazer o exame e teve um pequeno infarto. Isso é normal mesmo, doutor? Não é questão, vamos dizer, normal não é, lógico, mas assim, o paciente às vezes ele pressente que está tendo um infarto, né? Mas evidentemente que ele tem que ser tratado, levado urgente. Uma unidade. Eu não conseguia mais fazer o programa, eu fazia o programa e olhava para ele e falava assim, pronto. Se for na rede pública, vai agora, nós temos agora essa inauguração da UPA, né? A unidade de pronto atendimento aqui na 3 de maio, sim. Que por sinal é uma excelente unidade, eu acho que é uma unidade de saúde de primeiro mundo. Então ali estão todo mundo capacitado para fazer esse diagnóstico. Ô Sueli, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sueli? Tá tudo bem. Sabe o que acontece? Eu não posso ter emoção, nenhum tipo de emoção. Vendo uma novela, assistindo jogo que eu gosto de torcer. Você torce pra que time? É corintiana. Corintiana. Então teve muita emoção, hein? Ontem foi perigoso. Então. O coração aguentou, tá tranquilo então. Mas ele dispara, que eu sinto que ele vai explodir no peito. Ô, louco. Aí, então de 12 ela vai para 17, 18 por 12. Só porque você vê alguma cena, alguma coisa? Qualquer tipo de emoção que eu tenha, eu já fico assim. Tá bom. Aí eu começo a ficar trêmula, a mão treme, fica toda fria, gelada. E eu passo muito mal, sabe? Aí eu desligo a televisão, mas não abaixa. Eu continuo, coloco remédio para dar língua, porque eu tomo remédio para pressão. Isordil.
Eu tomo Losartane. Ah, sim. Ô, Sueli, o doutor Nélio vai responder para você, tá bom? Tá bom. Obrigado, bom dia, Sueli. É o seguinte, você tem que fazer uma avaliação mais apurada disso aí, evidentemente. Porque a emoção, evidentemente, que aumenta a frequência, aumenta a pressão. Mas essas alterações emocionais não pode a ponto de prejudicar o seu organismo, né? Então eu acho que você, com essa alteração emocional, com qualquer emoção, você tem aumento de pressão e da frequência cardíaca, eu acho que deve voltar no seu cardiologista, explicar tudo isso aí para ele tentar, de algum modo, algum outro tipo de exame para caracterizar melhor isso aí. Perfeito. Doutor, para a gente concluir, tem duas questões aqui. Uma, não sei se o senhor vai poder... Na verdade, as duas são meio complicadas aqui. Uma diz assim, ó, geralmente, quando a pessoa está angustiada, é comum falar que está com dor no coração. Por quê, doutor Nélio? É verdade? Esse é um sintoma subjetivo. Sim. Né? Evidentemente que desde que não altera a parte orgânica, porque existe uma relação muito grande entre estresse e coração. Tanto é que uma das causas que pode levar a aumento de pressão ou até às vezes um infarto agudo no miocárdio é o estresse. Sim. Então a ansiedade, o paciente que a angústia, vamos dizer, a depressão, pode levar às doenças cardiovasculares, alterações do sistema cardiovascular e provocar um aumento da pressão, provocar às vezes até uma crise anginosa. Sim. Tem aqui a do Gerson, essa aqui é um pouco mais complicada. Ele diz o seguinte: ele tem uma dor que vem do pé até a coluna e cansaço muito forte. O que seria isso? Olha, aí são duas coisas distintas. O cansaço, ele tem que fazer uma consulta com o clínico geral para ver essa alteração aí do cansaço. Agora, essa dor no pé que vai até na coluna, procuram um ortopedista ou um reumatologista, que pode ser até uma doença do sistema aí da coluna, pode estar vendo até uma compressão do nervo ciático, levando a uma dor no dedão do pé ou no pé, alguma coisa assim. Que às vezes pode até dar algum formigamento na perna. Perfeito. O Ricardo, né? O Ricardo quer saber o seguinte: ele tem muita dor de cabeça e quer saber se muita dor de cabeça pode levar ao infarto, ao AVC, perdão. Olha, não, isso não, porque existe doenças, esse tipo de enxaqueca, né, Ricardo, que são doenças crônicas. Existe algum tratamento alternativo para melhorar esses sintomas de cefaleias, né? Que são as cefaleias crônicas, são as enxaquecas, né? Agora, evidentemente que se tem uma dor de cabeça intensa, tem que se procurar uma causa. E com isso o neurologista, evidentemente, que é o melhor caminho, né? Que ele vai pedir um exame, até uma ressonância, para ver se às vezes, existe algumas malformações congênitas dentro da circulação cerebral, né? Que pode, aqueles microaneurismas, aquilo ali que pode provocar alguma coisa de derrame. Mas a cefaleia crônica em si, tipo enxaqueca, raramente provoca AVC. Perfeito. Doutor Nélio Rezende, mais uma vez muito obrigado. Já vou fazendo um convite para que o senhor volte aqui em outra oportunidade. Muita gente ainda querendo fazer perguntas. A gente está tendo que parar porque temos dar sequência aos outros convidados. Tem outros convidados. Doutor Hélio Rocha que está aqui. Doutor Hélio Rocha já está me olhando aqui com cara feia. Que pouca gente sabe da história do doutor Hélio Rocha ligado à saúde, né? Nós vamos trazer o doutor Hélio Rocha só para contar essa história aqui. A verdadeira cobaia. O Elinho é contemporâneo meu, lá do Santos Dumont, né, Elinho? Vixe Maria! Nossa, então faz tempo mesmo, hein, doutor Hélio? Não, imagina, não é tão velho assim, é usado só. Dos áureos tempos da escola estadual, né? Isso é importante, isso é muito legal. Era bom, era muito bom, é verdade. Doutor Nélio, então já agradeço aqui antecipadamente a participação de hoje e já o convido para uma nova oportunidade para o senhor tirar essas dicas que são extremamente importantes. Eu acho que é importante orientar a população, principalmente nessa época do frio, que às vezes a população abusa. A outra coisa, o abuso do álcool, é muito comum. Vou tomar uma pinguinha para dar uma esquentada. Isso tem que ter muito cuidado, porque na hora tem aquela vasodilatação provocada pelo álcool. Aí a pessoa sai no frio, então ele tem um choque térmico, ele pode ter alguma reação estranha. E lá vem a história da vovó. Isso, lá vem a história da vovó, né? Então, vamos entortar a boca. Tá certo? Doutor Nélio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Santista, né? É. Santista, agora eu me lembrei. Tricampeão da Libertadores. Deixa pro ano que vem.
E vamos torcer pro Boca desde criancinha. E viva los hermanos! Brincadeira, minha filha é corintiana, eu vou torcer agora pro Corinthians. Eu também vou torcer pro Corinthians perder. Tchau, doutor Nélio, muito obrigado de novo, obrigado hein? Você, até a próxima. São 9h46 aqui no Revista. A Olívia Pereira está chegando. Antes do doutor Hélio, a Olívia vai trazer informações. Olha que coisa bacana. Que é bacana? Não é bacana não, porque é aumento, né? Tudo que tem é mais caro. Mas olha só, enviar cartas e telegramas está ficando mais caro. Quer ver? Rapidão, aqui dentro do estúdio. Rafaela tem 18 anos. Já mandou carta alguma vez, Rafaela? Nunca mandou uma carta? Recebeu uma carta, pelo menos? Nunca recebeu carta. Juliana Morato, já recebeu carta? Carta mesmo? Cartinha? É mesmo? E mandou alguma carta? Só podia ser por trabalho mesmo. Já escreveu alguma carta? Por mesmo trabalho, só isso. Gente, quem é que manda carta? Quem é que escreve carta? Hoje em dia quase não tem. É e-mail, é mensagem não sei do que, é torpedo. Mas mesmo assim ainda tem gente que manda carta. E vou dar uma dica. Se você gosta de bater papo através de cartas, enviar cartas, uma dica. Quando você fizer a carta, no envelope, escreva assim, carta social. Sabe por quê? Você vai pagar 1 centavo, exatamente, 1 centavo para enviar a carta. Mas está tendo aumento, não está tendo não, Olívia? Alba, enviar telegramas e cartas está mais caro. As tarifas foram reajustadas em 7,5% pelo Ministério das Comunicações. Pela nova tabela, a carta não comercial para pessoa física com até 20 gramas passou de 75 centavos para 80 centavos. Já a carta comercial para pessoa jurídica saltou de R$ 1,10 para R$ 1,20. Nos serviços internacionais, o valor das cartas e dos telegramas também foi corrigido em 7,5%. O envio de encomendas, que já teve reajuste em abril, não sofreu novo aumento. A última vez que o valor das tarifas sofreu reajuste foi em março do ano passado. Alba. Valeu, Olívia. 9h46 no nosso Revista 79. Tempo nublado nesta manhã de quinta-feira, na chegada do inverno brasileiro. Inverno com muita chuva, pelo menos é o que diz a previsão do tempo. E hoje teremos muita chuva em Ribeirão, ainda segundo a previsão do Clima-Tempo. Às 9h46, o advogado Hélio Romualdo Rocha, doutor Hélio Rocha, já está conosco. Ele vai nos contar algumas mudanças que estão ocorrendo no nosso Código. O correto é Código Brasileiro Penal, doutor Hélio? Ou Código Penal só? Código Penal. O trânsito que é Código Brasileiro de Trânsito, né? O penal é o CP, conhecido CP, que é de 1940. Que é isso, hein, doutor Hélio? O senhor nem era nascido nessa época? Não, já. Coisa impressionante. Não confunda a minha idade, não, que eu não sou. Nem tanto, né, doutor Hélio? Nem tanto. Eu costumo dizer que eu não sou usado, eu sou usável. Usável, lógico. E reciclável. Essa é a melhor parte. Estamos vivendo um momento de sustentabilidade, doutor Hélio. Né? Doutor Hélio, essas mudanças que estão ocorrendo são mudanças significativas no nosso Código Penal de 1940, que era uma outra realidade completamente diferente da do dia de hoje? Foi nomeado pelo governo federal uma comissão para estudos da reforma do Código Penal. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, essa comissão se reuniu e no dia 11 eles aprovaram algumas medidas que serão enviadas ao Congresso Nacional para que o nosso legislador analise e as comissões, evidentemente, jurídicas, as comissões, evidentemente, do Congresso Nacional vão analisar essas medidas aprovadas por essa Constituição. Sim. Eu vejo, principalmente, que essa Constituição se preocupou muito mais objetivamente com o crime contra o patrimônio. Mas eu faria uma crítica. E o crime contra a administração pública, que é um dos mais graves hoje? Perfeito. Só para explicar para o nosso penal, ouvinte. Essa comissão, ela se obteve de maneira objetiva nos crimes contra o patrimônio. Que são furtos, roubos, né? Sequestro, e outros crimes derivados com relação a toda a parte patrimonial, estelionato, receptação. Sim. Então, esses crimes são todos vinculados ao patrimônio. Perfeito. Então, eles alteraram. Fizeram um estudo, estão mandando para o Congresso Nacional, agora dia 25, um estudo dessa situação, para que o Congresso Nacional, através dos seus pares, se reúna e analise as propostas por essa comissão. Não é ainda, as modificações não são de hoje, não são para hoje. Sim. Não são para hoje, tá? Sim. Essas modificações ainda serão disponibilizadas e caracterizadas. Está tocando o celular, doutor Hélio. Descaracterizada com relação ao Congresso Nacional.
porque quem define bem a situação é o Congresso Nacional, que vai analisar a análise feita por essa comissão. Se realmente vai ser aprovado, vai a sanção, aí que passa a vigorar. Previsão para isso eu acho um pouco complicada no ano eleitoral. Sim, também tem isso. Nessas modificações, principalmente nessas que você está citando, seria o quê? Aumento na pena? Por exemplo, o aumento da receptação. Eles estão dizendo que a receptação é fator gerador de outros crimes. Ou seja, se não tem o receptador, não teria o ladrão. Não teria o ladrão. Evidentemente que isso aí eles estão se preocupando muito e fez um estudo vinculando que a receptação seja tratada com um pouco mais rigor. Porque isso eles entendem que a receptação é a causa dos furtos, dos roubos e às vezes até do crime organizado. Se fosse pensar dessa maneira, o usuário de droga também deveria ser tratado como traficante, porque se tem usuário, tem o traficante e vice-versa. Exatamente isso. Então o que aconteceu? Hoje tem algumas modificações. Por exemplo, uma modificação que eu vi nessa comissão, que eu acho é o seguinte: até então, se você lesasse alguém e antes da denúncia, que o promotor recebe o inquérito, faz a denúncia, evidentemente o juiz vai mandar a parte falar se ele ressarcir os danos antes da denúncia, o inquérito poderia ser arquivado. Perfeito. Hoje, o que alterou, de acordo com essa comissão, eles entendem o seguinte: se o dano for reparado até a sentença de primeiro grau e desde que a vítima do dano aceite, o processo poderá ser arquivado. Mesmo depois da denúncia, então, do Ministério Público? Mesmo do Ministério Público. Porque hoje é o seguinte: se nós tivermos lesar alguém e formos denunciados, aí nós não podemos mais, não ilide o mesmo pagamento do dano, reparação do dano, não ilide mais o crime. O que acontece hoje? Acontece que essa comissão verificou, isso vai depender de estudos do Congresso, inclusive das suas comissões jurídicas, se realmente vão aprovar essa situação. Mesmo em primeiro grau, até a decisão de primeiro grau, se você ressarcir os danos, desde que a vítima se satisfaça, o juiz poderá arquivar o inquérito. Agora eu pergunto: danos, que danos? Que tipo? É a grande pergunta que eu faço. E danos, existe o dano material e o dano moral. Porque às vezes o que acontece é que vai haver uma discussão, porque o Poder Judiciário não pode analisar coisas que são devidamente privadas. O dano moral, e o dano moral principalmente, é uma coisa muito, muito pessoal da pessoa. E há quem diga que não há dinheiro que pague o dano moral, exatamente, né, isso aí esse é o problema. Qual seria o dano? Aí vai haver uma discussão, realmente eu entendo que vai haver uma discussão, que é a reparação de danos. Que danos? Os danos morais e danos materiais. Às vezes você tem um dano material de R$10, um exemplo, mas você tem um dano moral violento com o seu nome no Serasa, com o seu nome nas listas negras do comércio. Verdade. Esse é um dano que causa realmente um problema seríssimo à pessoa. Então isso é uma coisa que eu acho que a comissão manteve essa situação de uma maneira um pouco assim, eu acho que um pouco subjetiva, que deixaria a critério do quê? Do julgador. Então, o que é dano moral, o que é dano material? Dano material é aquele que você despende, dano moral é aquele que você sente oferido no seu comportamento social. Doutor Hélio Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Já quero também convidá-lo para que em outras oportunidades o senhor venha tirar essas dúvidas importantes. As pessoas precisam saber dos seus direitos para cobrar dos seus deveres. Exatamente. Eu acho que o seu programa é um programa, além de ser um programa de notícias, é um programa também de informação e de prestação de serviço. Eu acho que a prestação de serviço, como acabei de ver agora o doutor Nério prestando grandes informações à sociedade, que infelizmente o nosso administrador, ele não esclarece de uma maneira objetiva quais são, o que é o comportamento em relação a determinadas situações entre tipo de doença, segurança, doença, segurança, comportamento, educação. Quer dizer, fica uma situação assim que o nosso administrador, ele não está preocupado em falar com a população sobre isso. Precisa que, evidentemente, técnicos sejam, isso é a importância do seu programa, nesse sentido de trazer esclarecimentos à população com relação a toda, como regra geral, a todas as camadas sociais. Sem dúvida, e é importante a presença de pessoas como o senhor também para tirar essas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado, viu, doutor Hélio? Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, estaremos aqui à sua disposição. Vamos falar sobre aquele problema lá da ciência. Qualquer dia nós vamos fazer um relato disso tudo. Boa ideia. Tá bom? Muito boa, doutor. Vamos discutir esse assunto. Eu tenho uma notícia extra, que não seria o momento de dizer isso aqui, que no Rio de Janeiro foi detectado que os diabetes, o indivíduo tinha no laboratório, tinha diabetes, eles injetaram um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e teria inibido a diabetes. Em Ribeirão Preto tem uma cepa. Quer dizer, o que é cepa? É um protozoário criado em laboratório
que já foi evidenciado isso para uma outra conversa, em uma outra área que não dá infecção. Então, por que não utilizar esse protozoário que, em tese, não dá infecção? Quero que o senhor venha falar desse assunto aqui, doutor. Combinado. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. Com o doutor Hélio Rocha, a gente conclui o nosso Revista 79 desta quinta-feira. Voltaremos amanhã, a partir das 8h15 na rádio e às 8h45 na tela da Tati TV. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Até amanhã.